Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast, esse lugar, esse ambiente, esse momento onde você ouve e nos acompanha um pouco mais sobre o Ministério Fiel. E hoje estamos com um convidado, pastor Thiago Guerra. Muito obrigado por estar aqui conosco, que vai falar um pouco mais sobre como o Ministério Fiel pôde proporcionar coisas diferenciadas na vida do início da jornada ministerial pastoral do pastor Thiago Guerra. Vini, por favor, vocês que são amigos, já tocaram juntos? Já tocamos juntos, já fizemos crossfit juntos. Pronto, é verdade. Né? Já conversamos muito no elevador juntos. Verdade. Né? Pastor Thiago Guerra, nós tivemos o privilégio de ter o escritório dele aqui na FEL por muitos anos. Né? E agora ele se mudou daqui, né? Ficamos muito tristes com isso, mas que bom que ele sempre nos visita, né? Então seja muito bem-vindo aqui a essa casa que praticamente é sua, pastor. É uma alegria tê-lo aqui conosco. E o Thiago Guerra, vamos falar mais formalmente sobre quem ele é. Ele é pastor da Igreja da Trindade. É a Igreja Batista Trindade. Não, desculpa. É a Igreja da Presbiteria. Não. Batisteria. Não, é a Igreja da Trindade. São boas referências, né? Exatamente. É melhor errar por aí. Legal. Igreja da Trindade, em São José dos Campos, São Paulo, que é uma igreja reformada independente, né? Diretor executivo da Coalizão pelo Evangelho e conselheiro educacional da Glow Educação. Ele é bacharel em administração de empresas pela Universidade Anhembi, Morumbi. Ó, que legal, também estudei lá. Bacana. E também é bacharel em teologia no seminário Barton Busser. Tem curso técnico em teologia pela Alpha Crucis College, em Sydney, Austrália. Pós-graduado em teologia bíblica pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E atualmente está cursando o THM no Puritan Reformed Theological Seminary. E é casado com Raquel Guerra, com quem tem 3 filhos, Helena, Julieta e Henrique. Seja muito bem-vindo, pastor Thiago. Prazer é meu, né? Tá entre amigos. Eu já acompanho vocês aí em tudo que vocês fazem já há muitos anos. E essa nova iniciativa aí do podcast também tá bem bacana. E ser convidado para estar aqui conversando sobre vida cristã, o ministério, é um grande prazer. Então, estou em casa aqui com vocês, entre amigos. Muito obrigado aí a oportunidade. Muito bom, muito bom. Pastor, a gente, como ministério, a gente entende que a gente consegue impactar a vida de diversos pastores em diversos momentos do seu ministério, né? E a gente ouve até... A gente fez uma entrevista aqui também com a Laís, e ela comentou, né, que na época que eles estavam começando o curso fiel, você foi um dos alunos lá que estava se preparando, ainda não estava, não sei se diretamente já no ministério, mas a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de ouvir essas vozes pastorais que são auxiliadas pelo Ministério Fiel. Eu queria saber um pouco mais sobre como foi os primeiros contatos, talvez não sei se com a teologia reformada, mas com o Ministério Fiel, para a gente entender essa jornada sua com o ministério. Vai ser muito bom poder te ouvir e ser encorajado através do seu testemunho. Bacana. Como tudo começou? Eu saí do Brasil em 2008 e fui morar em Sydney, Austrália, né? Tinha terminado a faculdade aqui, já tinha morado fora quando tinha 16 anos, tinha feito intercâmbio, fiz meu ano de high school lá, o senior year, né? O meu último ano, me formando então no colégio americano. Então sempre, assim que eu voltei pro Brasil, eu tinha aquele desejo de voltar para fora e fazer a vida lá fora de novo. Foi quando eu terminei a faculdade e fui para lá. Cheguei lá, comecei a servir numa igreja de brasileiros, majoritariamente brasileiros. Essa igreja está lá até hoje, meus grandes amigos estão lá, né? Só que não era uma igreja reformada, não era uma igreja que tinha essa preocupação teológica, doutrinária, ligada à reforma. Tinha uma preocupação em ser bíblica, mas não uma preocupação doutrinária ligada à reforma. E, pela providência de Deus, né, nós fizemos uma conferência levando alguns pastores do Brasil para lá. Se eu não me engano, o ano era 2011 ou 2012, por aí. E um dos pastores convidados, ele se dizia ser reformado. Né? E era um pastor da Lagoinha, inclusive. Olha. Eu vou poupar o nome dele aqui. E ele foi para essa conferência, pregou expositivamente, na época pra gente. Foi um choque muito grande, né? Eu era um tipo de assistente pastoral naquela igreja, estava sendo treinado para ser pastor.
Então eu pregava às vezes, mas não pregava expositivamente. Não tinha essa preocupação, essa postura com o texto. Era extremamente temático e com bastante ilustração, com bastante encenação. Por vezes a gente subia no púlpito encenando mesmo. Né? Levava itens para o púlpito para fazer o ponto acontecer, marcar a consciência do pessoal com isso, aquela coisa toda. E esse cara chegou pregando expositivamente. Mudou a maneira da gente ver pregação. E ele falou, olha, eu vou estar aqui por mais uma semana, o que for. Por que vocês não me usam para dar aulas para a igreja no período da noite? Né? A gente, beleza, vamos ter a aula. Nós teríamos ali de segunda a sexta-feira e ele expôs os 5 pontos do calvinismo. Que esperto. Ele foi Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Exatamente. E a gente não sabia que ia ser isso. Ele falou, quero ensinar a Bíblia para vocês, né? Então vamos começar por aí. E a gente começou. Foi um choque muito grande. Uma igreja que era pentecostal, né? Em sua grande maioria ali, em sua doutrina, etc. E então, assim que terminou essa aula, toda a igreja teve contato com essa teologia reformada. E aí, a gente tinha um problema agora, porque a gente morava na Austrália, em Sydney, e a gente não tinha material para ler. A gente não tinha acesso a esse tipo de teologia. Tinha esses contatos aqui no Brasil de certos pastores que a gente levava, mas não tinha recurso. Foi aí que eu descobri, então, o CFL. E eu lembro que na época, não vou me lembrar o ano aqui de cabeça, mas foi por aí, 2011 ou 12, ou quando estava no início do CFL, eu lembro disso. 12 é certeza, foi quando começou. Então foi isso aí. Eu lembro que vi na internet, entrei em contato, e aí que eu conheci a Laís na época. Falei, olha, moro na Austrália, preciso aí de ajuda, né? Estamos num processo aqui assim, assado e tal. E me matriculei. E aí comecei finalmente, então, a ter acesso à teologia reformada. E aí o que o CFL fez foi realmente abrir portas e caminhos que até hoje não tiveram volta. Né? Até hoje a gente só vem ainda crescendo nesses caminhos e conhecimento e etc. Então, na minha formação, né, pessoal, pastoral e até para aquela igreja, porque depois a gente começou a divulgar o CFL também. Então e eu diria que na época a gente não tinha esse boom ainda de EAD na teologia. Sim. Eu lembro que o CFL era um achado, porque você não tinha ainda essa onda. Hoje você entra no seu Instagram, você tem lá vários já vendendo cursos de teologia, etc. Todo mundo tem seu curso. Na época, a Fiel foi pioneiro nesse caminho. Sim. Então, para nós era uma benção. E era muito barato, ainda mais que a gente ganhava em dólar. Sim. Não tem que pagar. R$29,90. Era muito barato. Né? Ainda é barato. Né? O CFL não, agora... Nessa época eram cursos avulsos, não era assinatura ainda, né? Custava em torno de R$100 um curso para você fazer durante o ano inteiro, né? Era algo assim. Sim. Tinha história da igreja, tinha eclesiologia, 9 marcas, né? Isso. Bem legal. E aí foi assim que eu conheci o CFL, então tive acesso aos livros da Fiel. Aí nas minhas vindas de férias para cá, né? Aí eu pude conhecer a Fiel, né? E aí a gente foi estreitando os laços e a coisa foi só acontecendo a partir daí. Para encurtar. Não, mas não precisava ser curto, não. Porque daí tem muito mais história aí. Pode contar, fica à vontade. Então, porque o MAP começa a surgir nesse momento também para você ou não? O MAP, qual foi o ano que a Fiel lançou o programa? Vocês lembram mais ou menos? Nossa, o MAP é muito antigo. Ah, tá. Eu não sei dizer. Talvez de popularização tenha sido mais recente, mas... Porque, se eu não me engano, eu fui também um pastor adotado do MAP em primeiro lugar. Então, eu não lembro se foi a igreja lá fora que me adotou, se foi quando eu voltei para o Brasil em 2015, que a própria célula que eu fazia parte aqui, que a gente iniciou o trabalho, eles acabaram me adotando para o MAP. Mas eu tive meu período também do MAP, de receber os livros da Fiel e etc. De ter oportunidade para conferência e etc. Né? E depois, o meu contato com o MAP foi mais em 2015, mesmo na minha volta aqui, quando a gente começa o grupo de estudo bíblico, já na plantação da Igreja da Trindade. A gente não sabia que ia se tornar a Igreja da Trindade. Mas aí tinha um pastor, né, já ordenado assembleano, que vinha nesse grupo, que ele lidera uma casa de recuperação na cidade de São José aqui. E a gente sentiu no coração o desejo de investir na vida desse pastor. E a maneira que o grupo decidiu, naquele momento, investir na vida dele era colocando ele no MAP. Legal. E aí a gente colocou logo... A gente tinha 6 meses de grupo.
né? E o grupo pagava para investir na vida dele. E, graças a Deus, hoje ele é um pastor da Igreja da Trindade. Olha que legal. Que legal. Qual que é o nome dele mesmo? Pastor Rogério. Pastor Rogério. Ele ficou conosco desde o início. Ele trazia um grupo cheio, uma van cheia da casa de recuperação para a célula. Exposição aos romanos. Então, você imagina, né? Os que estão lutando com dependência química, que tem baixa escolaridade. Sim. Às vezes eles eram tirados aqui da rua, moradores de rua da cidade. E eles ficavam encantados com a exposição de Romanos, pela exposição em si, por Romanos, sim. Né? Não por nós. Pela grandiosa da palavra, né? Sim. E o Rogério sempre foi fiel ao grupo e aí cresceu através do MAP, foi às conferências, né? Depois a gente ajudou também no ensino dele, pagando o Martin Bucer para ele, investindo também na vida dele nesse sentido, e ele se tornou um pastor da Igreja da Trindade. Então, a Fiel sempre esteve presente em todos os momentos nesse sentido. Mas com o CFL foi esse o caminho. Legal. Começou lá, meados aí de 2012, então, e nunca nos separamos. Hoje estamos juntos em outras frentes, mas nunca nos separamos. É legal que a gente consegue ver essa... A Laís tinha comentado, não, ele mandou um e-mail para mim e tudo mais. E, poxa, e agora ele já é pastor e também já deu aula dentro do próprio curso Fiel, né? Ministra também junto com a gente nas conferências. Naquele tempo, lá em 2011, 2012, quando vocês foram apresentados aos 5 pontos, e com esse auxílio do Ministério Fiel, o que foi de diferente para você? Porque talvez não todos acompanharam o mesmo desenvolver, né? Mas o que foi diferente? Olha, eu pregava assim, eu tinha essa mentalidade, e quando eu comecei a estudar mais sobre as doutrinas da graça, ver mais sobre o conteúdo, me mudou muito. Eu acho que a própria questão das doutrinas da graça, sim, Fiel ajudou. Mas Fiel ajudou muito na questão da formação do ministério pastoral, com seus livros sobre ministério pastoral. Depois eu lembro de uma outra ênfase que para mim foi fundamental, foram os livros sobre teologia bíblica, acerca de teologia bíblica. Teologia, não teologia que é da Bíblia, mas como um ramo da teologia, sim, né? Como teologia sistemática, teologia bíblica. Então foi outro material. Mas, nas minhas vindas de férias para cá, eu vinha para São José porque eu namorava, na época, a Raquel, minha esposa hoje, e a família da Raquel era de São José dos Campos. Então, quando eu vinha para cá, aí o que eu perguntava para ela? Onde era Fiel? Porque eu quero ir lá falar com a turma, conhecer a Laís pessoalmente, etc. E aí, nessas vindas, que eu lembro que eu cheguei aqui, na minha primeira férias que eu vim para cá conhecer a Fiel, e o Rick estava ali em cima, o Rick Derham. E me apresentaram para ele e falou, esse é o menino da Austrália, né? Que faz o CFL e tal. Ele falou, que legal, o que você tá fazendo aí? Eu falei, cara, eu vim pegar uma caixa de livros, porque a gente tá montando a nossa biblioteca na igreja, e eu quero comprar aqui. Eu acho que eu vim na época, a igreja deu $1.000, alguma coisa assim. Uau, era um valor alto, considerável. Dá pra levar bastante livro. E a gente encheu, acho que 1 ou 2 malas de livros, pagamos o excesso, etc. E levamos. E então, pensando em impacto da Fiel, a biblioteca da igreja, da maior igreja de brasileiros na Austrália, na época, que era essa igreja chamada Comunidade Nova Aliança, foi formada pela Fiel. Legal. Né? Então, e a gente fez um esquema não de venda. Por que não dava para vender os livros? Porque não tinha como repor eles. Então, o que a gente fez? Deixava lá para a biblioteca, o pessoal... alugava o livro, dava ali $10, o que for, leva o livro por 15 dias, 20 dias, lê, anota o nome, devolve, porque outro vai ler, né? Então, o impacto da Fiel foi muito grande, né? No movimento evangélico brasileiro, por assim dizer, principalmente em Sydney. Né? Até hoje, a turma me pede livro lá. É isso que eu ia perguntar. Como é que tá o pessoal hoje lá nesse revival? Porque eles têm dificuldade de acesso ao material. Então, ou quando vem gente para cá visitando, eu faço a compra, né? E mando via mala dessa pessoa. Ou, ano passado, eles me chamaram para ir. E eu levei livros. Na Conferência Fiel, fiz uma lista lá. Né? E passei alguns stands e fiz uma boa compra. Legal. E agora estou voltando lá no final do ano de novo. Eles me chamaram de novo. E já falaram comigo, separa aí, né, uma mala, né, pra gente levar. Então, a gente tem tentado ajudá-los nesse caminho. Eles vivem pedindo informação, indicação de livros
criação, ministério pastoral, igreja, etc. E como é Fiel tá aqui, e a Fiel publica coisas relacionadas a essas áreas, normalmente é por aí que a gente caminha. Tem uma comunidade de brasileiros gigantes na Austrália, né? A comunidade é muito grande. Na minha época, era cerca de 15 a 20 mil pessoas. Acredito que hoje o número deve ter quase dobrado. Né? Sydney não para de crescer. É uma comunidade que se conhece bem. Né? Os brasileiros lá, pelo menos na minha época, você conhecia muita gente. Né? Mas há muito trabalho a ser feito, principalmente com as igrejas brasileiras lá. Exatamente porque há uma carência de material, há uma carência de preparação, né, dos pastores ali. É difícil você ter obreiros de tempo integral ali, porque a Austrália, a realidade é diferente. Então, o cara tem que pastorear, mas tem que estar trabalhando na obra, tem que estar trabalhando em outras frentes. Então, isso dificulta um pouquinho a saúde da igreja. Né? Então, a dificuldade hoje, e acho que quando eles estão me levando para estar lá com eles, é para a gente pensar a igreja local, pensar em eclesiologia, a igreja saudável, nesse cenário em que eles se encontram. Né? Então, essa é a dificuldade para quem está lá. Eles estão muito desconectados. Oceania, né, cara? É um outro lado, é um outro mundo. É diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você faz uma ponte, você leva o pastor, leva a gente para te treinar lá em questão de horas, né? Mas uma viagem para a Austrália é no mínimo aí uma semana, 10 dias, 15 dias, que é quando eles levam a gente. Então, acho que essa é a dificuldade da igreja que eles estão enfrentando hoje lá. Sim. E tem ainda o tamanho da Austrália, porque tem Perth do outro lado também, que é uma metrópole também, né? Tem. Então, você tem... A Austrália, a gente fala que ela é povoada nas costas, né? Sim. Assim, nas duas costas. Que ninguém aguenta ficar no meio de tão No meio é quente. deserto. Não tem o que fazer. Não tem. Mas são igrejas que precisam de ajuda. Igrejas que precisam de ajuda. E eles têm pedido ajuda, né? Isso que é bacana. Eles têm buscado bons referenciais aqui no Brasil. Uma conferência fiel. Nossa, seria excelente. Imagina. Aliás, eles me levaram ano passado para uma conferência. Esse ano também eu vou para a conferência lá. E eu tenho despertado isso com eles lá. Eu tenho falado isso. Falado, olha, a gente tem contatos lá no Brasil. Sim. A gente consegue contato com os pastores, etc. A gente consegue caminhos para vocês, para que a comunidade de brasileiros seja bem servido ali também na Austrália, etc. Então é uma porta, é um campo missionário interessante hoje. Sim, eu tenho um primo que mora em Perth. Legal. Tenho muita vontade de conhecer lá. Boa. Eu acho que consegue fazer as duas coisas. Tanto eles conseguirem se preparar para vir para cá, talvez, para a conferência daqui, quanto a gente conseguir montar algo diferenciado lá. Eu acho que a gente, como ministério, a gente serve a língua portuguesa, né? Então, onde estão os brasileiros ou falantes de língua portuguesa, a gente também quer alcançar. E essa barreira geográfica, ela pode ser vencida, né? Isso. Com certeza. Mas fica aí a dica, então. Fica aí uma pulga atrás da orelha aí, que sabe, né? tem um povo precisando de ajuda. Precisamos passar a Macedônia. Sim. Vamos lá. Legal, pastor. E já falou do impacto do CF, né? Ele ainda chama, como ele é um cara raiz, CFL. ele chama o CF de CFL, né? Mas chama CF hoje? Agora é CF, só curso CF. fiel. Só curso fiel. Tirou a liderança porque é para toda a igreja. Exatamente, porque Interessante. antes, realmente, o CF surgiu com o curso 9 marcas, né? Que era muito focado nessa questão da eclesiologia, da trazia os pastores para participar. formação de liderança, mas depois nós fomos adicionando outros cursos de vida cristã, né? Cursos para mulheres, né? Cursos de diversas áreas, né? do saber teológico. E resolvemos não, né? O marketing, né? Boa. Transformar em cursos fiel para que a gente tivesse uma abrangência, né? Uma abrangência maior, né? Não, excelente. Quantos cursos hoje tem dentro da Nós já plataforma? estamos com mais de 100 cursos. Mais de 100 Estamos cursos. lançando Excelente. o 100º curso esse Excelente. mês. Ó, Teologia contemporânea com seu colega Franklin Ferreira. excelente. Não tem pessoa melhor para falar do assunto. Muito Eu bom, sou o suspeito. conteúdo é sensacional. Sensacional. Que legal. Então, desses recursos, né, que você se utilizou da Fiel, fora o CF, né, qual mais impactou assim, a sua vida e o seu ministério? Então, Algum livro, alguma conferência que você isso. participou? Por partes, seria o CF ou CFL na época. Depois livros. A Fiel me apresentou, né? Não me apresentou, mas eu lembro de ter ganho, numa dessas vindas também de férias para o Brasil, o Sermão do Monte de Martin Lloyd Jones. E ele, para mim, é a grande referência como pregador.
eu comprava o CD do Martin Lloyd Jones lá na Austrália, das pregações e exposições dele em Romanos, né? Então eu lembro de ir numa loja chamada Koorong lá e pagava alguns dólares para ter o CD para botar no carro e ir ouvindo todas as exposições que eu poderia ouvir em Romanos de Martin Lloyd Jones. Eu lembro de eu chorar no carro, Isso é muito bom. porque chegava no final das exposições, e aí para mim que ele se torna um grande expositor, né? Dizem que ele é no século XX o que o Spurgeon foi do século XIX, né? Sim. De pregação. Ele te apresenta, de fato, um Deus totalmente glorioso no final do sermão dele. É difícil você ouvir e não ser impactado pela glória de Deus. E é por isso que eu me emocionava, porque era um senso da glória de Deus no sermão que era impressionante, né? E fui, então, impactado por Lloyd Jones como, assim, não tem ninguém na minha vida que mais me causou impacto do que ele. E aí, numa dessas minhas andanças por aqui, eu recebi o livro O Sermão do Monte, a versão antiga, capa dura, vermelha, meio vinho, que eu tenho até hoje, né? Faço questão de ter, que é a publicação da Fiel com as exposições de Martin Lloyd Jones. Então eu lembro de devorar aquele livro nas minhas leituras, etc. Um outro livro que fez muito impacto para mim é Santidade, do Ryle, né? Também, e esse livro foi muito, muito bom, porque eu tinha chegado aqui em 2015, queria me aprofundar no conhecimento de Deus, etc. Eu tava com aquela sede. E o livro do J.C. Ryle veio como uma luva mesmo ali pro meu coração, né? Então, assim, a Fiel me trouxe esses clássicos importantes que me fizeram muito bem. E são livros que até hoje a gente usa. Até hoje, quando eu vou pregar, tem Lloyd Jones no meu sermão, tem Ryle e etc. A turma nem sabe, mas eles estão no púlpito da Trindade direto. Não dá para citar todo mundo. Sim. E impactaram, de fato, a minha própria vida. Vida com Deus, piedade, etc. Né? Então, CFL, livros, né? 9 marcas. O que falar do 9 marcas? Se você pegar hoje a Trindade, a eclesiologia da Trindade, hoje a gente tem o imersão, a gente treina pastores, plantadores, revitalizadores, etc. 9 marcas tá lá, né? E foi a Fiel que me levou também para estar lá com Mark Dever, naqueles 10 dias de pequena imersão ali. Então, todos os livros de 9 marcas também foram lidos. São livros de referência pra gente. Embora a gente também beba de outras influências de eclesiologia, 9 marcas é a Trindade. Né? A gente está lá tentando seguir esses princípios, né? Então, são livros extremamente importantes. E aí vem as conferências. Que eu lembro que em 2015, se eu não me engano, o tema da conferência era Vivifica-nos, em 2015. Sim. Que era a conferência de avivamento. Sim. E eu tinha também, era meu primeiro ano de Brasil, né? Com o seu Shed. Era ele? Fernandes, O sim. Shed estava? Tava. Ah, então. Foi quem fez os devocionais. Né? Ah, isso. Então. Foi isso mesmo, o Shed Foi fez a devocional. única vez que teve devocionais, eu acho que na conferência de pastores foi quando Foi o isso Dr. mesmo. Shed, tipo, eu peguei né? ele, é isso mesmo. Shed vai Hernandes falar, vai abriu, todo mundo, né? Steve Lawson acho que pregou também, Esse eu não tô lembrando. em Atos. Acho que ele pregou o Sermão de Pedro, alguma coisa assim também. Enfim, foi uma conferência marcante. Pra ser avivado Né? mesmo. Exato. Então, as conferências, e até hoje, né? Dificilmente eu não estou em uma desde 2015. Né? Ou eu ia para participar e depois eu ia convidado pela Fiel para servir em alguma área. Então, eu diria que essas frentes do Ministério Fiel sempre me serviram, sempre serviram o ministério que eu faço parte e por aí vai, né? E aí, hoje, poder servir o ministério é muito emocionante. Realmente, eu lembro a primeira aula que eu fui gravar pro CF, pro CFL, eu tinha que conter minhas emoções ali, né? Porque legal, passa esse filme na cabeça. Claro. De você mais menino, né? Em 2012, sentado, buscando material. E aí, chegando pela internet. E hoje, você ser convidado para dar uma aula neste curso extremamente importante na formação do... Não tem palavras, né? Aí você vê como Deus faz as coisas, como Deus... Depois... Você imaginava isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É isso que eu tenho com a Fiel. É uma gratidão, né? Assim, se a Fiel não fizesse mais nada por mim, já tá feito. Se não me chamasse mais pra nada, eu não tenho problema com isso, porque já tá feito. Né? Transcende esses convites. Porque o que foi plantado e semeado, Deus tem
trazido os frutos aí. Sim. Né? Que fiel às vezes nem sabe. Né? Mas os frutos o Senhor vai trazendo aí para a glória dele. Né? Sim. Legal. E o curso que você tem conosco é o curso 10 Mandamentos. 10 Mandamentos. 10 Mandamentos. Na verdade, o Thiago adiantou a minha pergunta, porque era justamente isso. Como que depois de tanto tempo sendo auxiliado pelo ministério, o sentimento de ser convidado e participar, pregando em conferência também, né? Não só fazendo o curso no curso fiel. Quando eu preguei na Jovens e eu abria uma conferência de pastores, acho que ano passado. Sim, inclusive eu lancei essa sua pregação no Ensino Fiel. Ah, legal. Foi um dos primeiros. Legal. Sobre contextualização, Contextualização, né? Do culto, né? Isso. Então, coisas que eu não esperava, né? Então, todo convite ainda é uma surpresa. Hoje, falar aqui com vocês, né? Essas coisas. Realmente é sempre uma surpresa. E faço de todo o coração porque entendo o impacto que o ministério tem na vida de pessoas. Né? Então, entendo que, além de ser uma retribuição mínima que eu posso dar, o impacto da fé é muito grande. Vocês nem imaginam. A gente não imagina. Não. Quem vai acessar isso aqui, quem vai ouvir, quem vai, né, ter acesso a esses conteúdos. Então, acho que é sempre muito gratificante para mim por causa disso. Bom. Isso é uma realidade, porque nem todo mundo que assiste deixa like, nem todo mundo que assiste comenta, nem todo mundo que assiste a gente tem algum tipo de contato ou feedback dessa pessoa, né? Isso é encorajador, saber que a gente tem realmente abençoado irmãos ao redor do mundo, né? Espero que os irmãos também lá na Austrália continuem sendo abençoados pelo nosso ministério através da vida do pastor. O que eu ia comentar e, na verdade, perguntar também, ou pedir, na verdade, um encorajamento para aqueles Tiagos que estão hoje, talvez em 2011, 2012, né? O que você poderia dizer para irmãos que estão começando o ministério, talvez estejam auxiliando seus pastores e que estejam nesse dilema de, nossa, passei uma vida inteira com uma doutrina assim, me apresentaram isso. Em primeiro lugar, tem que ter coragem. Acho que a primeira palavra de encorajamento é coragem, né? Eu lembro o choque para mim que era de eu vou mesmo trilhar esse caminho, né? Você esteve na jaula? Tive. Foi um bom período. Passou por todas as etapas. Passei. Mas qual que era o receio? Peraí, aquela dúvida, né? Eu cresci numa igreja pentecostal, que eles são bíblicos e etc. Amam a palavra, amam o Senhor. Isso. Mas não explicava o evangelho e certas doutrinas como a teologia reformada vai fazer. Isso aqui tem que deixar claro. Então, quando você conhece a teologia reformada, quando você começa a pensar biblicamente, né, verdadeiramente acerca de certos assuntos, parece que você perdeu 22 anos ou 23 anos, que foi a minha experiência de história. Né? Eu era filho de pastor, nasci em igreja. Desde que eu me conheço, tô tocando em alguma igreja, tô acompanhando o ministério do meu pai, do meu avô, o que for. E aí parece que toda aquela história não valeu a pena. Real. Esse é o sentimento que bate. E um sentimento também de você estar numa igreja, às vezes, que nem todos estão passando por aquilo que você está passando. Sim. Por isso que precisa de coragem. Por isso que você precisa saber, não, peraí, Deus está guiando esse momento mesmo, parece que a palavra de fato tá reformando a minha consciência aqui. E se eu achei a verdade, eu vou lutar por ela e vou encarar ela. Ou eu vou ceder às tentações de... Talvez eu possa perder ministério nessa igreja. Talvez eu possa perder certas amizades, porque eles não vão entender, eles não vão querer compactuar disso que eu acredito. Então precisa de coragem. Eu lembro de Agostinho falando do conhecimento de Deus, entra na minha alma e alarga ela. Esse processo de dor, né? Esse processo de você se ajustar à verdade que você está recebendo é necessário. Só que precisa ter coragem para passar esse processo de dor. Né? Edwards passou por esse processo também. Quando ele vai falar do contato que ele teve com a doutrina da predestinação, eu uso inclusive essa citação quando eu estou ensinando sobre predestinação, ele vai dizer que no início considerava essa doutrina horrenda, horrorosa. E depois ele chama de doce, de sublime, né, a soberania de Deus. E aí o que eu tento mostrar para a turma é que há um processo.
Um processo de dor, de adaptação, né? A verdade está entrando e está te moldando, está doendo. E você precisa ter a humildade e a coragem de permitir que Deus trabalhe desse jeito em você. Talvez, por algum momento, você vai trilhar um caminho solo. Talvez o Senhor vai começar a te guiar por outros caminhos. E é o que aconteceu comigo. Então, quando eu volto em 2015 para cá, eu tenho que repensar o que eu vou fazer com a vida, ministerialmente falando. Né? E isso exige coragem. Você teve que se desconectar de todas as suas eu tinha a opção, por exemplo, em 2015, de chegar aqui e ir para igrejas que às vezes convidavam a gente para seguir o ministério. Né? Eu tinha um sonho de pastorear, tinha esse desejo no coração. Mas eu sabia, mas essa igreja não compactua com a crença que hoje eu tenho. Eles não estão ancorados numa tradição reformada. E aí, por vezes, eu abri mão de oportunidades ministeriais. Mas por amar a verdade. Só que isso é difícil. Essa escolha é difícil, porque você não vê o amanhã. E aí parece que você está fechando portas ministeriais. E é isso que a turma passa às vezes. Eles tendem a... mas se eu não ceder... Eu não tenho mais ministério nessa igreja. Eu não tenho mais ministério. E não é verdade. Porque se o Senhor está abrindo os teus olhos... e ele está te dando mais conhecimento da verdade, é porque ele quer usar isso para a glória dele. Você precisa ter coragem, paciência, humildade, cresça nessa verdade, porque no tempo certo o fruto vai vir. Salmo 1. Né? Então, se você ficar lá meditando de noite, né, no tempo certo o fruto vem. E aí a gente experimentou isso. Depois de você vendo as coisas acontecendo, uma igreja sendo plantada, teologia reformada, o pessoal usando hoje a Trindade como referência, às vezes, de igreja reformada. Nossa, onde você ia imaginar né, que Deus ia usar esses frutos dessa maneira? Mas ninguém sabe como foi o processo. Ninguém sabe quantas vezes a gente pensou em fechar aquele grupo de terça-feira. Pelas pauladas que a gente tomava, por posições que a gente tinha, pauladas, às vezes, de pessoas que vinham até no grupo. Eu lembro no segundo encontro, eu estava expondo Romanos. Martin Lloydiano. Então, primeiro encontro, eu, Paulo. Né? Segundo encontro, chamado para ser apóstolo. Terceiro, separado para o evangelho de Deus. Quarto, o qual está prometido nas escrituras. 10 anos de exposição. Não, exato. Pregação textual. Né? Eu levei 1 ano para chegar em Romanos 8. A turma achando que eu comecei Romanos na célula porque eu queria falar de predestinação, chegar em Romanos 9 e 11... E muitos arminianos, muitos pentecostais, muitos desigrejados, né? E aí a turma vinha pro encontro, vai falar de predestinação, vai falar de predestinação. Levei 1 ano para falar de predestinação. Só que quando chegou para falar de predestinação, eles já estavam convencidos. Muito bom. Porque não precisa chegar em Romanos 9 de cara. Não, claro que não. Basta começar Paulo. Quem era Paulo? Como ele se converteu? Por que se converteu? Isso já era. Já ganhei ali. Mas eu lembro que no segundo encontro era chamado para ser apóstolos e eu estava defendendo porque não há mais apóstolos hoje em dia. E pela providência de Deus, Deus trouxe um grupo de irmãos pentecostais ali. E não que todos os pentecostais acreditam nisso, né? Mas esse grupo em específico, eles acreditavam que há ainda apóstolos no nosso meio. E eles se levantaram no grupo e vieram para cima, né? Você não pode dizer isso. E o apóstolo tal. E começaram a citar os apóstolos para mim. E eu tomando pancada de tudo quanto é lado. Né? Minha esposa ali só olhando. Né? Com aquela carinha de... E agora? O que você vai fazer? Eu lembro que terminou. Eu cheguei pra Raquel e falei, Raquel, vale a pena mesmo? Vale a pena pagar esse preço? Poxa, a gente tá aqui terça-feira, cara. Sozinhos. Porque era início. Eu tava tentando ainda conhecer uma igreja em São José. Aos domingos. Né? Estamos tentando abençoar o povo com a palavra. E imagina, na exposição que você está fazendo, o pessoal se levantar ali na exposição e vir para cima, né? Vir para o ataque. Será que vale a pena? Aí eu peguei o telefone e liguei pro pastor lá da Austrália na época, que tinha acabado de sair de lá, né? Eu falei, olha, eu tô pensando em parar, porque eu não sei se vale a pena isso aqui que a gente está fazendo, né? A turma nem compreende o que a gente está querendo ensinar e tal. E aí ele falou, olha, você já considerou que pelo fato de você estar apanhando, pode ser que você está pregando o verdadeiro evangelho? Uau. Será que não é esse o caminho que você deveria realmente ter coragem para trilhar e ficar nele?
E aí me motivou, né? Voltei terça-feira que vem, continuei chamado, separado para o evangelho. Aí fui embora. Então, assim, eu acho que a palavra principal é essa. Deus te desperta, Deus mostra caminhos, te guia na verdade, mas tem um custo. E se você não estiver disposto a trilhar esse custo, a pagar esse custo, você vai ceder. Você vai ter até o ministério. Mas talvez você não vai ter toda a verdade como se continuasse no caminho da verdade. Então é uma escolha, às vezes, que você vai ter que ter ali. Né? Então o melhor incentivo que eu dou à turma é esse. O Senhor está abrindo seus olhos, siga esse caminho. Amém. Uau, que encorajamento. Eu tô na verdade. Se não tem ninguém que tá assistindo ou ouvindo chorando, eu já tô aqui por você, porque realmente é encorajador a gente poder ouvir que quando o Senhor abre os seus olhos, você tem que continuar. Olha, realmente, eu tô com os olhos abertos, vou continuar fazendo isso. Isso. Vou continuar fazendo isso. Como eu falei, né? É encorajador para mim, eu acho que creio que seja para alguns que estejam nos ouvindo e assistindo. Eu espero que seja, na verdade, né? Porque é muito bonito ver realmente isso que você comentou, né? Essa trajetória de um rapaz que estava ali um pouco... Estava auxiliando a igreja, de certa forma perdido no meio daquilo que estava sendo apresentado, recebe algo novo, busca esse auxílio, recebe auxílio ministerial, no caso do Ministério Fiel, vem para o Brasil, fala, não, agora a gente vai começar algo diferente aqui. E aí começa a tomar várias pancadas e com um grupo base, com pessoas que estão sedentas pelo evangelho, não necessariamente precisando ir atacar todo mundo, porque talvez você estivesse na jaula em algum momento, né? Então você já queria descer com Romanos 9. Eu me sinto, né, por isso que eu estou com muita emoção aqui, né? Se eu continuar falando, eu vou chorar, mas assim, é graça de Deus e providência do Senhor o que Ele tem feito, a gente não sabe, não enxerga. Por isso que eu falei para o Vini, vamos chamar o Thiago para a gente poder sentir aquilo que o Senhor fez lá atrás, e talvez a gente ainda não saiba. E eu acho que é encorajador e realmente, muito obrigado por estar aqui esse momento com a gente aqui, poder compartilhar um pouco da história, do seu testemunho. É isso, Vini. Se tiver pergunta, você pergunta, senão eu vou... Não, acho que ele já está contente. Muito obrigado, pastor, por ter compartilhado conosco. E mostrar um pouco da realidade do nosso objetivo como ministério. Né? Às vezes, eu sei que por conta de nós vendermos livros, vendermos conferências, né? Vendermos cursos, pode parecer um tanto quanto comercial, e às vezes a gente escuta algumas críticas assim. Só que ninguém que tá rico. O dinheiro não vem pro bolso da gente assim para nos enriquecer, né? Claro, graças a Deus temos o nosso sustento, né, como ministros que somos aqui no Ministério Fiel, mas se é que sobra algum dinheiro, quando sobra, é para que realmente alcance pessoas, como alcançou a sua vida e o seu ministério, e mais igrejas e mais pessoas sejam impactadas e edificadas com uma mensagem tão impopular, né? Pregar para as pessoas que nós cremos num Deus irado. Que nós cremos num Deus que é amor, sim, mas que ele também é justiça. E que ele pune, que ele odeia o pecado e o pecador. Né? Nós estamos aqui para motivar as pessoas para terem coragem de falar verdades impopulares como essa. Né? De que Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Né? E ter que lidar com essas tensões, né? De que Deus ama, mas Deus também é justiça. Né? E falar para as pessoas que Deus escolhe quem ele quiser. Né? Ter que lidar com essas verdades e abrir mão de mensagens mais populares, que são muito mais bem recebidas pelo público em geral, para seguir por um ministério, por uma mensagem, por uma tônica ministerial, onde apresenta talvez um Deus que não seja o Deus que as pessoas mais desejam, mas é o único Deus de quem elas realmente precisam. Você falou sobre isso, né? Deus lidando com o pecador, amando e odiando. Um outro livro, O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer. Sim. E esse eu lembro porque eu acho que ele já estava aberto há muito tempo em PDF. Eu não sei se eu peguei da plataforma do CF, mas hoje ele é aberto. Sim. O Ministério disponibilizou em PDF e tal.
eu lembro de sentado lá em Sydney, na minha mesa do computador, e eu parei para ler. E eu não consegui parar de ler. Porque, de novo, eu tô numa refazenda do que é o Evangelho. Então, preciso de uma explanação bíblica. Aí vem um livro, O Verdadeiro Evangelho. Vem o livro O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer, que é Romanos, uma exposição de Romanos, capítulo 3, versos 21 e diante, até 26 por aí. E eu não consegui parar de ler, eu termino o livro, eu sou profundamente impactado por esse livro. E qual o livro até hoje que a gente usa para discipulado na Igreja da Trindade? O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer. Qual o livro que eu estou indicando pro pessoal da Austrália? Né? Tá precisando de um livro para lidar acerca do Evangelho, tal. O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer, né? Então, mais um livrinho que a Fiel tem. Fica a dica, né, para quem está assistindo aí, que é um bom livro de discipulado, principalmente para aqueles que vão se batizar. É o livro que a gente usa na Igreja da Trindade, que é dar uma boa noção do que é o Evangelho, numa explanação bíblica de Romanos capítulo 3, é o Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer. Vai trabalhar com essas tensões. Como que Deus ama, mas como que Deus odeia. Como que ele é um Deus irado, é um Deus misericordioso ao mesmo tempo. Ele vai trabalhar muito bem essas tensões e principalmente a pecaminosidade humana. Sim. O exemplo que ele usa, clássico, da criancinha que puxa o cabelo, que você vê no sermão dele. Que é o relógio, né? Isso tá lá no livro. Tá lá no livro, né? Então é um baita livro que vale a pena ser lido por aqueles que querem conhecer o verdadeiro evangelho. E ele é bom porque ele é fino. Sim. Pro povo no Brasil que tem dificuldade com a leitura. Né? Então um livrinho fininho, spot on, ele é sensacional. É direto e reto, né? Ele faz o serviço que a gente precisa que ele seja feito. Faz, muito bem feito. Muito bem feito. Pastor, eu queria, na verdade, agora agradecer pelo seu tempo, agradecer pelo trabalho, eu acho, da Igreja da Trindade com o ministério na nossa cidade. Ela tem servido muito bem, a gente tem muito bons amigos que estão lá servindo, membros lá também. E no Brasil também, a gente tem ouvido sobre a imersão, e eu vou deixar aqui um tempo para você poder falar sobre o ministério da Trindade, né, sobre a igreja, e esses convites que tem, né? Vários pastores amigos falam, eu vou estar aí porque eu vou lá na Trindade, eu vou fazer assim. Legal. É bom poder, o senhor como pastor, poder falar um pouco mais do ministério da Igreja da Trindade. E a gente já vai encerrando. Beleza. Então, a gente começou em 2015, uma célula, sem ideia de ser igreja, né? Em 2016, esse grupo vai crescer, num ano, eu frequentando uma igreja aqui aos domingos, com a minha família para ser alimentado, etc. Mas sendo direcionado pelo Senhor de que aquele grupo poderia se tornar alguma coisa. Eu tinha essa sensação estranha dentro de mim. Né? Só sem querer te interromper, como que esse grupo já começa? Assim, você fez evangelismo, eram seus amigos. Perfeito. Aí a gente tá entrando no assunto que eu amo, plantação de igreja. Como surgiu? Você saiu pregando na praça? Quando eu volto eu voltei em janeiro de 2015. Né? Por que São José? Porque eu tinha saído de São Paulo, era de São Paulo antes de ir para a Austrália. Casei com a Raquel lá. Né? Voltamos, falei, Kel, não quero voltar para São Paulo, porque seria um retorno à minha vida passada. Eu consegui sair daquela cidade. Então, não quero voltar para lá. Uma cidade tão gostosa. Né? Pensa, você voltar da Austrália e voltar para São Paulo, depressão, Rivotril, 5 gotas antes de dormir. Eita. Então eu falei, não dá. Paulistano gostou. Nossa, os paulistas agora vão meter lá. É ótimo, São Paulo, a gente chama São Paulo. A gente tá gravando um podcast, Thiago. Não, é que eu tinha uma dificuldade com São Paulo porque eu morei lá há muito tempo. Mas essa é a sensação do paulista. Quando ele consegue sair, ele não quer voltar. O joseense ama morar em São Paulo. É engraçado esse movimento. Enfim, chegamos em 2015 aqui. Morando na casa da sogra. Voltei porque minha mãe estava com Alzheimer, sem ninguém para cuidar dela. Meu pai também adoeceu. Eu tentei administrar a situação durante 3 anos da Austrália. E eu estava para tirar o visto permanente na Austrália. Estava com o ministério sendo encaminhado. Sabe aquele momento que você tá assim, tudo tá dando certo? Sim. Minha mãe adoeceu, meu pai adoeceu. Por uma questão bíblica, princípios, nós entendemos que devemos abrir mão de tudo para cuidar da família. Voltamos sem nada, com 9 malas, pagando excesso de bagagem. Uau. E a única certeza que eu tinha que era morar na casa da sogra. Porque não tinha nem onde morar. 9 malas e 9 marcas. Minha sogra... Sem ter as 9 marcas ainda, porque não tinha participado do Kinder, eu acho. Minha sogra abriu um quarto para que eu morasse com Raquel, um outro quarto eu botei meu pai para morar ali, e minha mãe ainda em São Paulo e eu tentando administrar a situação. Isso era janeiro.
Amigos de São Paulo vêm visitar a gente, só que nesse início de janeiro, um desejo muito forte no nosso coração de... Raquel, a gente não tem igreja aqui, eu não conheço ninguém. Eu não conhecia ninguém em São José. Eu não era daqui. A Raquel conhecia tempos passados, ela estava lá 5 anos lá fora. Eu fiquei 7 anos lá fora. E aí, falei com a Raquel, por que a gente não começa um grupo de estudo bíblico só para nossa família? Vamos pegar aí um dia, a gente abre a Bíblia, a gente estuda junto, né? Eu faço algum estudo bíblico e tal. E a Raquel ficou assim, porque, nossa, a gente não conhece ninguém vai vir nesse grupo. Né? A gente pensava isso. Só entre nós e começamos a orar. Isso em janeiro. Amigos vêm de São Paulo em janeiro visitar a gente na casa da sogra. E do nada, eles falam, cara, por que vocês não começam uma célula? Se vocês começarem uma célula, a gente vai vir de São Paulo pra célula com vocês e depois a gente volta. Eles foram embora, eu falei, Raquel, a gente tava orando e ninguém sabia dos planos. Parece que o Senhor tá nos dando um empurrãozinho. Vamos começar? Dela, vamos, que dia? Vamos pegar um dia que não tem jogo no Brasil, porque eu não quero competir com futebol. Foi exatamente o que eu pensei. Por isso que terça-feira. Por isso que a célula na Trindade até hoje é terça-feira. Porque quarta é competir com o jogo. O cara já começou contextualizando. Desde o início. Já. Um gênio. Aliás, ensina isso pros caras. Não compita. Não queira. Não entre em competição com a cultura. Fica recalcitrando contra os aguilhões, não adianta. Aí começamos terça-feira, o primeiro grupo ali, 9 pessoas, que era a nossa família. Né? Meu pai... A igreja já começou grande. Já. 7 pessoas e tal. E uma vizinha, uma amiga, acho, que sentou ali no sofá e dormiu na minha exposição. Boa. Primeira célula, eu tô falando e a pessoa tá dormindo. Ela se sentiu confortável, pastor. E era... Nos braços do pai. Exato. Eu abri Salmo 19 nesse primeiro encontro. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. E o que eu falei com eles é, gente, o que nós vamos fazer toda terça é abrir a palavra, a lei do Senhor, e ela vai revigorar nossa alma. Amém. Então, eu não vou precisar inventar nada pra vocês. Esperem de mim uma coisa. Eu vou abrir a Bíblia e ela vai revigorar a alma de vocês. Vocês vão sair com vida. Esse é meu compromisso. Terça-feira, toda terça-feira a gente vai fazer isso. Próximo encontro, entrei em Romanos porque pensei que nós já éramos cristãos e provavelmente quem viriam seriam também cristãos, porque seriam convidados. Então, nada melhor que pegar um livro doutrinário para tratar com cristãos. Doutrina. Exato, doutrina. E aí começamos a exposição de Romanos. Fizemos um compromisso, eu e Raquel, de não divulgar o grupo. Na época, acho que era só Facebook. Por que esse compromisso? Porque a gente tinha entre nós, né, um acordo que se vier o crescimento, o Senhor está dando crescimento. A gente não está fazendo nada para esse negócio crescer. É só a palavra. Exato. E aí começamos toda terça-feira, para nossa surpresa, vizinho era convidado, vinha gente de desigrejado, gente que não conhecia o evangelho. Aí começou a vir uma casa de recuperação, porque um dia a gente tinha aqui um trabalho que a gente começou chamado Ruas para Cristo. Sexta-feira à noite a gente ia para algumas avenidas aqui evangelizar a garota de programa. E aí essas garotas às vezes vinham no grupo. Homens que a gente pegava na rua, eu e uns amigos, a gente levava para ser internado na casa de recuperação assim que conhecemos o pastor Rogério. E aí começa essas conexões a acontecer e o grupo vai crescendo. No final de um ano, 30 pessoas, de 20 a 30 pessoas nesse grupo. E aí a gente tá orando aí, Raquel, Senhor. E o pessoal brincando, vai virar igreja. Vai virar igreja. E a gente, Senhor, e agora? O que a gente faz? Né? Eu não sou ordenado. Sou ninguém. Um jovem aí que tá tentando acertar, ensinando a Bíblia, né? E olhe lá. O que a gente vai fazer? Orando mesmo, eu e Raquel, por isso. Eu tô sentado aqui na Fiel, porque tinha um escritório aqui. Isso, um ano depois, certinho, eu tenho até a data na história da igreja, o Franklin Ferreira me escreve no Facebook. Eu não conhecia o Franklin, não era amigo do Franklin, né? Mas ele me escreve no Facebook dizendo assim, exatamente: Tiago, Franklin Ferreira aqui. Tô sabendo que tem um grupo na sua casa. Tem planos para plantar uma igreja? Assim mesmo, já mandou, né? Direto. Raquel tava na minha frente na mesa. Eu falei, Raquel, você não sabe quem me escreveu? Dela, quem? Eu falei, Franklin Ferreira. Dela assim, e o que ele tá querendo? Tá querendo plantar uma igreja. Assim. Aí chamei o Franklin, falei, cara, vamos conversar. Vamos ver o que você pensa de igreja, o que eu penso de igreja. Vamos dialogar aqui, né? E aí sentamos e batemos um papo aqui na Fiel durante 3 horas do que a gente pensaria acerca de uma igreja local, né? Pensando hoje nas marcas que a Trindade carrega, né? Então, qual a nossa tradição? Reformada. Mas contemporânea ou não contemporânea? Tudo isso foi sendo pensado intencionalmente, né?
Acordamos, Franklin começa a frequentar o grupo. E aí pensa, na primeira exposição, eu lembro, era Romanos 8. Você expondo e o Franklin lá sentado. Depois de quanto tempo Deixa eu Isso, abrir um minha ano, sistemática um ano depois. aqui. Era Romanos 8, eu tava na intercessão do Espírito. E o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí eu tendo que expor o texto. Terminou, a Raquel chegou pra mim e falou, você tava nervoso hoje, né? A Raquel me conhece. Claro. Ninguém imaginou ali, ninguém viu eu nervoso, mas por dentro eu tava tremendo, né? E aí o Franklin gostou muito do grupo. Porque ele viu bíblico, ele viu um grupo que era família, né? E ele gostou da iniciativa. Começou a frequentar também. E aí o grupo só foi crescendo. Com a chegada do Franklin também, novas pessoas começaram a conhecer o grupo, etc. E aí levou, então, 2 anos que a gente ficou de terça-feira. Isso início de 2015 até outubro de 2016, que a gente botou um plano, olha, vamos virar igreja, a gente vai para domingo, morrendo de medo. Eu achava que o pessoal não ia vir. Eu achava que era um pessoal de terça-feira, que gosta de um grupo descolado, né? Ali é fácil, tem comida, não tem muito envolvimento, né? O cara vai, depois vai responsabilidade. Sim. E aí, tem membresia. não tinha membresia, não tinha nada. Tá fácil. Eu falei, cara, domingo vai estar vazio. Onde foi o nosso primeiro culto dominical? Auditório da Editora Fiel. Olha só. Eles abriram o espaço, falei com o Rick na época. E aí, em outubro de 2016, a gente fez o primeiro culto. Eu lembro de eu chegando aqui, ver todo o estacionamento da Fiel cheio de carros. E ali veio uma frase na minha cabeça que até hoje eu uso, de que a igreja é um verdadeiro milagre, que você não controla esse negócio. Porque ver o povo vindo no domingo para ouvir a palavra e você não tá fazendo nada diferente. Né? Já o primeiro culto, você ter 70 pessoas. A gente Tem artimanha, né? não, sem nada. E aí encheu, a gente já começou a igreja com problema. Porque lotou o auditório da Fiel. E aí conseguimos segurar aqui 1 mês, descemos pro Martin Busser, conseguimos segurar ali mais ou menos 1 ano e meio, fomos para a Escola Monteiro Lobato, seguramos até encher, fomos pro Teatro Colinas, né, 330 lugares ali mais ou menos, até também não suportar mais o tamanho da igreja, e hoje finalmente a gente conseguiu o espaço próprio, né, e a igreja tem crescido. Então essa é a história mais ou menos da Trindade. E o meu ponto é, em todos esses momentos o Senhor foi empurrando a gente. Né? Eu acho que é necessário para o plantador, para aquele que está revitalizando, não sai do quartel, né, até o general chamar. Então, enquanto você está ali, não sai com seus planos muito macros. Que plano que a gente tinha? Hoje a turma chega pra gente para falar de plantação da igreja, e o cara já tem um traçado aqui, já tem um plano de... Minha igreja vai, em tanto tempo, chegar nesse... Ele tem um plano de negócio. Tem um plano. Assim, o planejar é bom. Mas eu acho que na plantação a gente precisa estar mais sensível pro que o Senhor tem trabalhado nos momentos da vida da igreja. E a gente sempre, até hoje, foi dando passos de acordo com o momento da igreja. Nunca um passo lá na frente. Né? Então, se estamos nesse espaço hoje, é porque fomos empurrados para esse espaço. Né? Então, a história da igreja foi mais ou menos assim. A gente orava, aguardava... E aí vinha essa confirmação do Senhor de agora vai, agora vai, agora vai. Que da hora. E aí a Trindade hoje é mais uma igreja boa na região. São José dos Campos é um celeiro. É uma cidade pequena, do interior, mas você tem Fiel, né? Você tem Batista da Graça, você tem Maranata, você tem tantas igrejas aqui boas, pastores bons, né? Parque e etc., que a Trindade só chegou para somar com essas igrejas, né? E é aquilo que o Keller diz, quando uma nova igreja chega, todas as igrejas são revitalizadas. Sim. Então, eu lembro que o pessoal perguntava assim pra gente, né? Mas tem espaço para mais uma igreja em São José dos Campos? Por que plantar mais uma igreja? Tem tanta igreja em São José dos Campos. Tem sempre espaço para mais uma igreja saudável. Sempre vai ter. Até hoje tem aqui espaço. Sim. Por quê? Porque quando chega uma igreja nova, saudável... Nós hoje, Igreja da Trindade, vai olhar para esses caras e vai falar assim, peraí, o que eles estão fazendo que a gente ainda não aprendeu a fazer? Como eles estão servindo melhor a cidade que a gente talvez perdeu a oportunidade ou nos fechamos aqui de tal modo? O que a gente pode aprender com esses caras? Então, uma igreja nova sendo plantada impacta todas as demais igrejas, inclusive por crescimento delas. Sim. Né? E essa foi a nossa motivação e tem sido a motivação até hoje. E que venham mais igrejas assim, né? Amém. Boas nessa cidade. Nossa. Esse é o resumo.
Muito bom, muito bom. Novamente eu agradeço, pastor. Valeu. Porque a gente não sabe quem são as pessoas que são impactadas pelo Ministério Fiel e poder ouvir o testemunho é encorajador pra gente. Espero que para os nossos ouvintes também seja algo que vai motivar o coração a plantar a igreja, a revitalizar igrejas. Que o Senhor possa continuar abençoando o seu ministério, né, dos pastores que agora já estão ordenados nessa igreja também. Recentemente os irmãos lá, os meninos foram ordenados, isso é muito bom. E que a igreja continue a crescer de maneira saudável. Que muitas crianças, né? A gente tem uma igreja que realmente cresce bastante através das crianças também. Isso é uma bênção poder visitar eles lá, sempre ver isso acontecendo. E é isso. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado. E obrigado por ter trazido esse renovo. Pelo menos pro meu coração. Seu também, né? Eu também. Obrigado. Nossa, tanto eu e o Marcílio estamos também caminhando aí, né? Rumo ao ministério. Excelente. E ter ouvido esse testemunho, eu, de verdade, eu não esperava. Eu esperava que ia ser bom, porque, né? Sempre tive momentos bons contigo, mas eu acho que eu não esperava que ia ser tão bom, assim, tão revigorante. Espero que o pessoal aí em casa também tenha tido seus corações aquecidos, né? Amém. Por essa boa experiência, de fato, de algo que Deus fez por mim. Não foi fabricado, né? Nem por nós, a Fiel, nem por você, né? Mas foi realmente feito por Deus e simplesmente nos usou o Ministério Fiel, usou sua vida, né? Como um instrumento nas mãos do Senhor. Deus te abençoe. Obrigado por ter cedido a sua folga também. Com certeza. Pastor faz isso na folga. Raquel. Obrigado, Raquel. Mande um beijo para a esposa. Raquel, muito obrigado, né, por ter concedido, né, esse tempo conosco. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Que faça sentido para você esse episódio, compartilhe com quem você quer encorajar também. Com certeza existem irmãos e irmãs que precisam ser encorajados e esse episódio é um episódio que você com certeza vai abençoar outra pessoa ao compartilhar. Posso curtir também esse nosso episódio. Deixe seu comentário se você deseja perguntar alguma coisa para o pastor Thiago Guerra, a gente possa repassá-lo para ele também, ou sobre o Ministério Fiel. E é isso, que nós possamos ter mais pastores que possam dizer, saibam uma coisa, que quando vocês se reunirem aqui, a gente vai abrir a palavra e ela vai renovar a vida de vocês. Não fizemos nada, a palavra fez tudo. Graças a Deus. Amém. Que a igreja é um milagre. A igreja é um milagre. Com certeza. Amém. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. gente. Obrigado. Tchau, tchau. O Ministério Fiel visa apoiar a Igreja de Deus de fala portuguesa, fornecendo conteúdo bíblico, como literatura, conferências, cursos teológicos e recursos digitais. Acesse e encontre no nosso site nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos. Visite ministériofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus.